Então, vamos lá, exercício da página 28, 42, para quem entrou depois. Então, é do CA. Página 28, número 42. Então, ele diz que um corpo de 5 quilos, então, massa, 5 quilos, ele tem uma força de 40 newtons, certo? Então, a gente vai ter uma força de 40 newtons. E a aceleração igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Qual é o módulo da outra força componente? Então, a gente sabe que a gente tem uma força resultante aqui. Como é que a gente calcula a força resultante que a gente viu? Massa vezes aceleração. Ótimo. Então, essa é a nossa força resultante. Quando é peso, é massa vezes gravidade. Quando é força, é massa vezes aceleração. Então, essa força resultante vai ser de quanto? 5, que é a massa que a gente tem em quilos, e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Ele deu também. Então, essa força resultante vai ser em newtons e vai dar 50. Então, se essa força resultante diz ali duas forças ortogonais, quer dizer que essa força resultante é gerada de duas forças que são uma perpendicular à outra. Então, a gente pode chamar de Fx e de Fy. E isso gera uma força final inclinada, que é a nossa força resultante. Lembram lá quando a gente estudou vetores, se a gente começar por Fx, começou aqui e terminou na ponta da flechinha. Fy começou na ponta da flechinha do Fx e terminou aqui em cima. E daí a força resultante vai ser o vetor do início das nossas forças até onde a gente terminou. O que dá isso aqui? Um triângulo retângulo. Então, basta a gente aplicar Pitágoras. Aqui a gente tem a hipotenusa e aqui a gente tem os catetos. Cateto. Como a gente não tem ângulo aqui, eu vou chamar de cateto 1 e cateto 2. Como é que resolve Pitágoras? A hipotenusa ao quadrado mais a soma dos catetos ao quadrado. Quem que é a nossa hipotenusa? A força resultante. 50 newtons. E as forças Fx e Fy são nossos catetos, certo? Então, aqui, força resultante, a gente descobriu que é 50 ao quadrado. A gente tem 40 newtons. Então, aqui, como é uma soma, tanto faz a gente pôr 40 newtons aqui. Até mesmo porque ele diz que uma das forças é 40 newtons. Ele não nos disse qual delas. Então, tanto faz, tá? Então, eu vou chamar de 40 ao quadrado, mais, como a gente não sabe qual é x e qual é y, eu vou chamar que falta de F2. Essa, então, vai ser F1 e a que falta descobrir é F2. Então, tanto faz colocar a letra aqui ou aqui, que vai dar a mesma resposta. Então, 50 ao quadrado fica quanto? 5 ao quadrado é 25,
Sempre que a gente tem 50. zero, a gente duplica. 40 ao quadrado, 16, 2 zeros, mais F2 ao quadrado. Agora a gente tem que isolar a letra, então vamos passar esse que está somando para cá. Está somando, passa subtraindo. Dois mil e quinhentos menos 1.600 dá 900. Quando a gente tem o ao quadrado e a gente quer passar ele para o outro lado, a gente passa como raiz quadrada, certo? Então, vai ficar F2 é igual a raiz quadrada de 900. O contrário de expoente é raiz. Se está ao quadrado, raiz quadrada. Tiramos a raiz do 9, 3. Tem 2 zeros, sai apenas 1. Então, a força que falta é 30 newtons. Então, as forças que geraram, as forças ortogonais que geraram essa força resultante, foi 40 newtons e 30 newtons. Ou seja, a gente tem uma força para cima ou para baixo e uma para a direita ou para a esquerda, resultando uma força inclinada. Tá? Sempre que a gente tem uma força para cima ou para baixo e na horizontal, vai gerar uma força inclinada, um ângulo aqui. Tá certo? Conseguiram entender? Sim, prof, bem melhor. Sim. Tá, ótimo. Então, aqui, já até revisei vetores com vocês que a gente viu lá no início da apostila do primeiro bimestre. E eu falei para vocês que isso vocês vão usar para o resto da física, tá? Eu sei que muitos aqui, quando saírem do colégio, nem vão ver mais física, mas, infelizmente, enquanto vocês estão, ou felizmente para alguns, vocês têm que continuar estudando essa parte, tá? Então, é bem importante entender vetores. Se alguém está com alguma dúvida, eu posso explicar de novo, inclusive. Pessoal que está aí me ouvindo, quer perguntar mais alguma questão? Ô, prof, só eu tô perguntando. Ótimo. Mas eu tenho uma dúvida na 32 da página 24, que fala de vetores, só que daí tem como a prof falou, de para cima, na horizontal e na vertical. Só que tem 4. Sim. Não... Então, por exemplo, se a gente fizer desse jeito aqui, a gente escolhe começar por uma, e daí vai seguindo. Vamos lá. Tem várias formas de fazer. Ou a gente faz somatório em X e em Y. Eu vou resolver das duas maneiras, ok? Então, pessoal, página 24 do CA, número 32. E o objeto também tem 5 quilos. Então, página 24, número 32. Um objeto de 5 quilos está sob a ação de 4 forças coplanares, ou seja, essas forças elas não vão se cruzarem, cada uma está num plano. As que estão na vertical é uma para cima e uma para baixo, e as que estão na horizontal é uma para a direita e uma para a esquerda, tá? Então, 4 forças distintas, de módulos F1, 20 newtons. Então, aqui a gente tem o nosso bloquinho. De 5 quilos. Ele deu que F1 é 40 newtons, e no desenho a gente pode ver que ele está neste sentido e direção. F2 está aqui.
E ele disse que F2 é 11 newtons. F3, 12 newtons. Também na horizontal, no eixo X. E F4 para baixo, é a menorzinha. Vocês estão vendo que o tamanhinho da flecha corresponde ao módulo? Quanto Sim. maior a força, maior a flecha. Quanto menor a força, menor a flecha. Uhum. Então, esses desenhos de flecha não é de qualquer jeito, entendeu? A maior tem que ser a maior. Só que isso é apenas graficamente, desenho. Então, não interessa. Então, aqui, se a gente fizer somatório das forças em X, ele está parado, certo? A gente está trabalhando com tudo em equilíbrio, parado. Sempre que está em equilíbrio, parado, a soma das forças tem que resultar zero. Equilíbrio, as forças resultam em zero, tá? Dentro da física, a gente tem o equilíbrio estático, que está exatamente parado. A gente viu lá em inércia isso, primeira lei de Newton. E a gente tem o equilíbrio dinâmico, velocidade constante, certo? Sem aceleração. Então, equilíbrio, aceleração é zero. Nesse caso, ele está paradinho, então a soma dessas forças tem que dar zero. Então, que forças que nós temos na direita e na verdade aqui não tem que dar zero, porque a gente tem que achar a força resultante, né? Então, a gente vai ter Fx, somatório das forças em X. Pessoal, esse símbolo aqui, tanto na matemática quanto na física, é sempre somatório, tá? Então, nós vamos ter tudo que tem para um lado menos tudo que tem para o outro, ok? Então, a gente sempre escolhe o que tem para a direita primeiro. Então, vai ser F1 menos F3. F1 menos F3 vai ser 40 menos 12. 40 menos 12 vai dar 28, certo? 28 o quê? Newton. Somatório das forças no eixo vertical, que é Y. Nós fazemos tudo que está para cima menos tudo que está para baixo. Então, vai ser 11 menos 5 igual a 6 newtons. Pessoal, ganha quem é maior, certo? Então, se eu estou puxando com uma força para cá de 40 newtons... Eu puxaria, são 20. E a outra pessoa está empurrando com... Oi? F1 é 20. Agora o Cauê que falou aqui. Eu já estou querendo aumentar aqui. Já estou querendo calcular equilíbrio, aumentar a força. Então, aqui sobra 8 newtons. Então, estão vendo que se a força tivesse para o sentido que a gente não escolheu começar, se F3 fosse maior, a nossa resposta ia dar negativa. Ou seja, a nossa força ia para a esquerda. Mas ela deu positiva, pois a que a gente escolheu começar ganhou. 20 é maior que 12, então a somatória delas vai dar nesse sentido. A resultante em X vai dar no sentido de F1. Então, a gente vai ter 8 newtons para a direita. E agora Fy, quem que é maior? F2 ou F5? F2. Então, o nosso 6 newtons vai estar para cima. E a partir do momento que eu tenho uma força na horizontal e uma força na vertical, que a gente chama de forças ortogonais ou perpendiculares,
a resultante delas vai ser uma força inclinada. E é isso que, quando a gente calcula a força, a gente precisa da resultante. A não ser que, como naquela que a gente acabou de resolver, peça uma das componentes, porque ele deu a resultante. Certo? Então, aqui como é que fica? 8, 6, e do começo até o final, FR, que é a nossa hipotenusa. FR ao quadrado vai ser 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, a força resultante vai ser 64 mais 36, aqui ao quadrado. Força resultante ao quadrado. 64 mais 36, 100. Qual que é a raiz de 100? 10. Então, a nossa força resultante, nesse caso aqui, é 10 newtons. Caso a gente não fizesse conta e isso aqui tivesse tudo no tamanho certo, no tamanho de 11, no tamanho de 5, de 20 e de 12, a gente podia fazer por vetores. Antes de eu continuar, até aqui tudo bem, gente? Essa seria a nossa resposta final, tá? Então, a nossa força resultante, aplicando todas essas 4 forças nesse bloco, a resultante ia ser uma de 10 newtons inclinada para cima e para a direita, tá? Não pediu a inclinação, então não precisa calcular. Então, essas 4 forças fariam com que o objeto se movimentasse nesse sentido. Tá? Entenderam? Sim. Sim. Tá. Então, agora, se a gente fizesse por vetores, que nem eu falei para vocês. Vou começar por F1. Aqui é o meu início, tá? F1. Daí, vou subir com F2, que é 11. Um pouco mais, que é um pouco mais que a metade de 20. Daí, se eu puxar para o F3, o F2 começou no término de F1 e terminou aqui em cima. Então, o F3 vai ter que começar aqui e andar 12 para lá. E o F4 desce 5. Se a gente tivesse usado uma régua aqui e feito perfeitamente os tamanhos que eu disse ali, onde foi nosso início? No ponto. E onde é o nosso final? Na flecha, que não encontrou ninguém. Então, do ponto até a flecha, nós temos... É resultante? Resultante. Oi? Não, nada. Se a gente tivesse com papel quadriculado, por exemplo, daria para fazer assim, tá? Daí a gente contaria esse pedacinho. Entenderam? Isso a gente viu lá na primeira parte da apostila, quando a gente viu vetores. As formas de resolver. Desta maneira, do somatório, ou desta maneira. Só que quando a gente faz assim, é necessário as flechas estarem do tamanho perfeito. Aqui não precisa. Aqui precisa. Tá, pessoal? Entenderam? Tá ok? Sim. Sim. Mais alguma questão? Professora, a da 25, a 34. A 34 da 25. É do outro lado. Um ponto material está sujeito à ação de força 70,
64 e 36, conforme mostra a figura. Agora, a gente não tem força só na horizontal e na vertical. Tem uma inclinada ali. E essas 3 forças vão resultar em apenas uma, certo? Então, ali, para a gente fazer desse jeito de somatório, porque esse jeito aqui impede a gente, porque a gente nem sempre vai ter uma régua em nossas mãos ou um papel milimetrado, a gente precisa decompor a força que é inclinada. Então, vamos lá, vou fazer o desenho aqui para vocês. Página 25, questão 34. Então, a gente tem um encontro de 3 forças. F3, 36 newtons. F2, 64 newtons. E F1, 70 newtons. Então, sempre que a gente faz somatório das forças, precisa estar tudo no eixo X e no eixo Y. E ele ainda botou um pontilhado aqui, né? E disse que esse ângulo se chama alfa e não deu a medida dele. Tem o seno na outra página, professor. Ah, é? É, 0,6 e 0,8. Então, o seno de alfa é 0,6 e o cosseno é 0,8. Para que a gente vai usar o seno e o cosseno? Para achar F1x e F1y. Ah, Ter agora já. qual a força na horizontal e na vertical. A gente daí acha o FY, daí tira do F3 e acha o FX e tira do F2, né? Isso, exatamente. Então, aqui nós vamos ter F1x, F1y. Lembra que eu falei para vocês do só cator? Além disso, seno oposto sobre hipotenusa, caso a gente passasse esse para cá, ia formar o nosso triângulo F1x, F1y e F1. Então, a hipotenusa é F1 e os catetos, cateto oposto e cateto adjacente. Então, o seno seria F1y sobre F1, oposto sobre hipotenusa. O cosseno, F1x sobre hipotenusa, adjacente sobre hipotenusa. E a tangente não nos interessa, mas seria o oposto sobre o adjacente. Ou, outra regrinha que eu falei para vocês, para facilitar. Com ângulo, cosseno. Sem ângulo, seno. Então, F1x vai ser a nossa força, vezes ele está pertinho do ângulo com o ângulo. Então, é cosseno de alfa. Então, quanto vai valer F1x? F1 é 70, o cosseno é 0,8. Quanto que dá isso? Alguém fez aí? 56. 56 newtons. E agora F1y, vou fazer aqui do ladinho. Ele está sem o ângulo, então vai ser F1 vezes o seno de alfa. F1y vai ser o 70
vezes 0,6. Quanto que dá isso? 42. 42 newtons. Então, agora, nós esquecemos o nosso F1 e trabalhamos com 42 newtons e 56 newtons. Então, agora a gente pode até refazer o nosso desenho. Então, nós temos 42 para cima. (36) para baixo. 56 para a direita. E 64 para a esquerda. E a gente precisa saber para onde foi essa força final. Todo mundo puxando para alguma direção e para onde que vai resultar? Quem que vai ganhar? Vamos ver. Então, a gente tem soma das forças em X, que vai ser o 56 menos o 64, que vai dar menos... Quanto que dá aqui, pessoal? 12, né? 4, 8. Menos 8. Se deu menos, quer dizer que ele não ganha. Então, sobra 8 para cá, certo? E a gente vai ter somatório das forças em Y. Tudo que está para cima, menos o que está para baixo. Isso vai resultar em 6 newtons. O que está para cima ganhou, então termina para cima. Então, a gente vai ter 6 newtons para cima e 8 newtons para a esquerda. Ah, então a nossa força resultante é 6 newtons para cima e 8 newtons para a esquerda? Não. Essas duas forças vão gerar uma força resultante inclinada. Se eu fizer por vetores, vou começar no 6. 6 terminou aqui. O 8 vai para a esquerda. Saímos desse ponto e chegamos aqui. Nós temos a nossa força resultante. Então, a força resultante está oposta ao nosso ângulo de 90 graus. Vai ser 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, sempre que a gente tiver uma força em x e uma em y, a gente tem que elevar elas ao quadrado e somá-las e depois tirar a raiz. 64 mais 36, que dá 100. Já vou passar o ao quadrado como raiz de 100. Já está sumindo de vocês, né? Vou passar aqui para cima. Raiz de 100. Quanto que é a raiz de 100? 10. Então, a resultante dessas forças F1, F2 e F3 vai ser 10 newtons. Deixa eu fazer de azul. 10 newtons. Aqui. Então, essas três forças aqui geram essa força resultante. Entendido? Ok, pessoal? Parece estranho, né? A gente tem uma inclinada para cá e a resultante foi para lá.
Mas é que essa é maior que F3, que está para baixo, e acaba sendo menor que F2. Ficou claro? Sim. Sim, sim. Ficou. Ótimo, então. Querem mais alguma, pessoal? Não. Não? Acho que não. Tá. Não. Daí agora está acabando até nosso tempo ali da reunião. Qualquer coisa eu faria outra. Eu vou passar algumas questões lá da apostila de vocês, da hora de estudo, para vocês finalizarem essa parte. Tá bom? Eu passo lá no WhatsApp daí, tá? Tchau, Tá pessoal. Tá bom. Beijo, bom final Aproveito de Tchau, para semana. professora. desejar um bom feriado, um bom final de semana. Aproveitem Igualmente. o tempinho agora para descansarem amanhã, ok? Ok. Tchau. Tchau. Tchau.